A minha palestra está muito beneficiada por ser posterior do professor Saulo, a quem eu também cumprimento e agradeço a companhia. O Saulo entrou comigo aqui na universidade, a gente tem estabelecido uma boa interlocução desde então, por um fator que eu acho que vale a pena ser registrado. É que a gente não pode debater nada, nenhum aspecto do direito ou da realidade como um todo, se a gente não tiver critérios, autores, temas, se a gente não tiver, em poucas palavras, um mapa. Um mapa para que a gente possa, inclusive, divergir. Se é o norte, se é o sul, se é o leste, se é o oeste, talvez nordeste, sudeste, sudoeste, centro-oeste. Então a gente precisa de posições. Na política seria direita e esquerda, na teoria da justiça seria liberais e comunitários, na teoria do direito, positivistas, justnaturalistas, interpretativistas. E em todos os campos teóricos, em todo o direito constitucional, civil, penal, processual, haverá correntes, haverá linhas, haverá autores e temas. Os professores têm a dar a vocês, a apresentar a vocês, exatamente um mapa, na melhor maneira possível. E eu considero o Saulo um interlocutor exatamente porque ele concorda com o mapa. Então a gente parte desses mesmos mapas, dessas mesmas cartografias teóricas e, portanto, assim a gente pode, inclusive, inovar e acrescentar. Autores e temas, que é o que eu vou fazer. Eu vou acrescentar uma coordenada nesse mapa das teorias da justiça. Eu vou acrescentar pelo menos 2 autores, mas para isso eu preciso posicioná-los relativamente às coordenadas pré-existentes. E a coordenada pré-existente da qual eu parto é exatamente o debate liberal comunitário das teorias da justiça, como vocês podem ver no item 1 do plano de aula que lhes foi entregue no começo da mesa. Mas antes, só uma observação introdutória. Há 15 anos, eu participei da Semana Jurídica do Centro Universitário do Pará, acho que na época nem era um centro universitário ainda, não estou bem certo, CESUPA, e assisti a 3 palestras marcantes. A do professor Sandro Alex de Souza, que hoje é o meu maior interlocutor na academia, o professor Antônio Maués e o professor Zé Cláudio Monteiro de Brito Filho, que hoje são 2 dos meus colegas aqui do programa de pós-graduação. E eu olhei essas palestras e falei, isso vale a pena ser estudado, isso vale a pena ser investigado. Eu gostaria de fazer isso. Então eu espero que não só eu motive, eu incentive, convoque vocês a essa reflexão nas áreas que vocês se dedicam, de um direito talvez específico, mas também que se sintam atraídos por uma pesquisa acadêmica como a que eu e o Saulo realizamos aqui no programa de pós-graduação de Direito da UFPA. De fato, a gente analisou uma das obras que o Saulo mencionou, que é Depois da Virtude, um estudo de teoria moral durante 6 meses, de modo bastante analítico. E isso, então, é muito bom para a compreensão e para a promoção e o desenvolvimento acadêmico e científico como um todo. Então, o nosso ponto de partida, o título da minha exposição é Autonomia, Razoabilidade Moral e Bem Comum. O que eu gostaria de incluir, a coordenada que eu gostaria de acrescentar, ou como se fosse a cidade que eu gostaria de incluir nesse mapa, é a cidade ou a topografia do bem comum. A meu ver, esse é o ponto cego das teorias da justiça, das teorias liberais da justiça. Então eu já me insiro, já me posiciono no âmbito comunitarista, obviamente, comum, bem comum, está ligado naturalmente às críticas comunitaristas. Eu estou totalmente desincumbido de expor o que são as críticas comunitaristas e renovar, eu tinha programado 5 minutos dessa introdução, mas não preciso porque o Saulo já fez. Bem, o Rawls propôs uma teoria da justiça em 71 que tinha como uma das suas características centrais o fato de ela ser anti-perfeccionista, isto é, dela propor ser uma teoria política da justiça e não uma teoria moral da justiça. Uma teoria que não tem nenhuma carga ética no sentido de propor uma forma de vida boa aos cidadãos. O Estado não pode, sob o risco de se tornar injusto, propor uma forma ou algumas formas de vida boa para que os cidadãos, então, se adaptem às instituições políticas e assim se moralizem
e se tornem virtuosos a partir dessas instituições e assim realizem o fim da vida boa e se tornem felizes, como Aristóteles e Tomás de Aquino pensavam. O Estado não pode fazer isso. O Estado deve ser radicalmente neutro em questões morais, exatamente porque os cidadãos são e devem ser livres para eles, sim, elegerem os seus projetos de vida, os seus planos de vida. O papel das instituições políticas é franquear ou fornecer instituições sociais para que nós sejamos livres. E isso quer dizer, aqui ainda no item 1.1, que o Estado deve ser e permanecer neutro, porque o justo é prioritário ao bom. É a prioridade do justo sobre o bom. O justo político ou o justo jurídico é o que permite a pluralidade e a relatividade moral das formas de vida boas que cada um de nós, ou cada grupo da sociedade, elegerá para si, sem nenhuma pretensão de hegemonizar ou de hierarquizar esta forma de vida boa e muito menos sem a pretensão política de tornar o Estado um braço armado da sua moral e querer impor a moral desse grupo ou desse indivíduo, por mais hegemônico que seja, para toda a sociedade. Então esse argumento do Rawls, que tem matriz kantiana, ele parte exatamente do véu da ignorância, da ignorância sobre a posição originária, a negação de um utilitarismo político, de um confessionalismo religioso, de uma neutralidade radical do Estado e de uma equipartida, uma equânime divisão dos bens e direitos numa sociedade da forma tanto mais igualitária quanto possível. Logo depois que o Rawls publicou essa obra, em 71, uma série de críticas despontaram, como o Saulo falou, em 74 o Nozick, em seguida o Michael Sandel, o McIntyre, o Charles Taylor, e todo o campo dessas coordenadas que ficaram conhecidas como teorias liberais, igualitárias, comunitárias da justiça. E os comunitaristas principalmente alegaram que é impossível que haja um Estado neutro, o Estado sempre pressupõe um modelo de vida boa, portanto, um perfeccionismo político, sempre há uma perspectiva moral, mesmo que seja a liberal, como o Saulo mencionou, e como Joseph Raz, que é um autor importante aqui na minha exposição, como nós vamos ver no item 2, alegará, ainda na década de 80, que nós estamos integrados, nós não somos átomos desconectados, sem relações intrínsecas essenciais. Nós somos como que um organismo. Então, o que o Lucas faz afeta a minha vida e vice-versa. Então, nós não estamos moralmente separados. Nós podemos ter independência moral. Né? Nossas vidas são separadas, nós temos privacidade, intimidade, nós temos a nossa... Mas, de algum modo, nós estamos integrados num ethos ou num espírito cívico que, de algum modo, nos une e que diz respeito a uma tradição que nós narramos para nos explicar e para propor o futuro. Então, o eu, ou o self, ou o ego comunitarista, não é um ego atomizado, desprendido, decalcado, desenraizado. É um ego narrativo, enraizado, comunitário. O Vitor é um brasileiro, o Vitor é um cristão, o Vitor é um paraense. E com isso eu comungo e compartilho com os paraenses, brasileiros, cristãos. Se eu tivesse afeição ao futebol, eu diria o Vitor é remista, e isso me torna alguém ou algo que... eu estava vendo essa questão, estou estudando sobre o polemismo digital, né? O fenômeno das pessoas se detestarem tanto na internet, se odiarem tanto e quererem salivar ódio na internet, né? Por motivos políticos, religiosos. Eu estava vendo que por motivos esportivos também, as pessoas se detestam muito por motivos esportivos na internet. Na verdade, a internet só permite uma canalização de um ódio reprimido, de um grande ressentimento que a nossa sociedade carrega hoje em dia, infelizmente, a meu ver. Então, eu vou partir dessa crítica comunitarista. Eu vou partir dessa crítica comunitarista, que também é republicana, para acrescentar a coordenada, esse Nordeste, digamos, que eu falei, né? Que é a teoria da lei natural, na sua versão atual, de John Finch e Robert George. São dois dos autores que eu vou tratar. Mas antes eu vou fazer um ponto de interseção, que é o ponto de interseção do filósofo do direito também, chamado Joseph Raz. Aí no item 2,
O Raz é um liberal que defende que a teoria da justiça deve promover a autonomia dos indivíduos. E ele alega isso, como vocês podem ver aqui no item 2 do nosso plano, propondo um perfeccionismo, dizendo que, aceitando de algum modo esse movimento de crítica comunitarista ao Rawls, e o Kymlicka, que é um autor perfeitamente compatível com o que o Saulo acabou de dizer, porque é um comunitarista igualitário, multiculturalista, poliétnico e polinacional, é um canadense como o Charles Taylor, e o meu amigo o Adalberto o pesquisa, é um autor, a meu ver, muitíssimo interessante e importante para o multiculturalismo, né? Igualitário, multiculturalismo igualitário. Tá? Inclui, não sei se o Saulo lembra disso, o Raz, não incluindo como se fosse num partido, mas ele cita o Raz para justificar os argumentos comunitaristas na filosofia política contemporânea. Por quê? Porque o Raz diz exatamente que nós não somos átomos, nós somos holisticamente integrados. Então, a palavra aqui, holismo, do grego holos, todo ou total. Nós formamos uma totalidade, um conjunto. O que acontece com vocês afeta a mim. Né? Se o seu pneu do carro fura no meio da rua, isso vai me prejudicar se eu estiver atrás de você. Então nós estamos direto ou indiretamente integrados. Se aumenta o nível intelectual e acadêmico da UFPA por conta do magistério de um professor, todos os alunos são beneficiados. Se reduz o nível acadêmico e intelectual de uma universidade, os alunos são igualmente prejudicados. Então, e o nível pode aumentar ou diminuir por motivos estritamente pessoais, íntimos e morais, mas com grande repercussão pública ou política no melhor sentido. O Raz diz que a nossa liberdade depende de formas sociais, que eu coloquei aqui como instituições. Tá? Então, ao criticar o liberalismo antiperfeccionista de Rawls, o Raz propõe que a vida boa é a vida autônoma, com que o Finis e o George concordarão. Por isso, eles não seriam considerados conservadores na definição do professor Saulo, como aqueles que não reconhecem ser a autonomia o fundamento das relações sociais. Eles seriam, nesse sentido, então, liberais. Tá? Bem, e qual é a vida boa? A vida boa é a vida autônoma. Essa é a primeira expressão do meu título. A vida boa é a vida autônoma porque é aquela em que eu posso me construir como agente moral. Eu posso me formar, eu tenho as rédeas da minha vida, eu serei quem eu gostaria de ser, quem eu posso ser. Mas eu só posso me tornar aquilo que eu sou se eu me tornei professor de filosofia no curso de Direito, se eu me tornei pesquisador acadêmico, assim como se eu me tornei pai, se eu me tornei cidadão, ou o que quer que eu tenha me tornado, é necessário que tivesse havido para mim essas instituições disponíveis na sociedade. É preciso que tivesse havido um tipo de profissão cuja atividade fundamental seja estudar. Eu disse aos meus pais, muito cedo, que eu gostaria de estudar. Eles falaram, tudo bem, mas pensa na tua profissão. Ou seja, nesse primeiro momento, eles não pensaram que pudesse haver uma profissão que fosse de estudo. E existe essa profissão que é de estudo, chamada acadêmica, essa profissão. Pesquisa acadêmica, que é a que eu e o Saulo fazemos. Se eu tivesse num país em que não houvesse, na época do professor Benedito Nunes, de felicíssima memória, não havia essa atividade profissional. Então ele poderia ser, no melhor sentido da palavra, um libre penseur, um pensador livre, que tem uma fonte de renda extrínseca à atividade intelectual. Ele era auditor do Tribunal de Contas do Estado, trabalhava com contabilidade pública e estudava à noite ou nas horas vagas, por assim dizer. Não tinha essa forma social ou essa instituição, no sentido muito amplo do termo, para que a sua liberdade ou autonomia pudesse ser exercida. Então, nesse sentido, a nossa sociedade é mais livre do que a sociedade da década de 60, 50, 40, 50. Não tinha atividade acadêmica. Tá? Então, o Raz diz que o Estado deve promover, aqui tem 2.3, a vida boa, a partir das formas sociais ou instituições valiosas que multiplicam as escolhas livres dos cidadãos. A autonomia é um valor em si mesmo e é a fonte da moralidade da ação. E aqui é um ponto de difícil compreensão e interpretação da obra do Raz, que é muito rica, mas às vezes é muito difícil. Porque se você praticar um ato de forma autônoma, esse ato ele se reveste de uma moralidade, de uma bondade moral. O Raz não se pergunta o que você fez. Agora, nem todo ato autônomo é bom.
Porque você pode promover um ato de forma autônoma que seja moralmente defeituoso ou vicioso exatamente quando ele priva a sua própria autonomia e a autonomia de outrem, o que é típico do pensamento liberal. Então, um governo perfeccionista promove a vida boa e combate as ações imorais. Ele combate contra os inimigos da autonomia e da liberdade. Ele não é neutro. Vejam o aparente paradoxo, e muita gente nem entende o Raz, porque o argumento é um pouco refinado e às vezes truncado também. Tá certo? O que eu acho que não acontece com Finis, cujo argumento é refinado e parece embaralhado, mas não como uma origem tomista, sempre você consegue formalizar logicamente e perceber o encadeamento dos argumentos que formam os silogismos. No caso do Raz, eu acho que às vezes ele trunca os seus silogismos filosóficos. Mas não quero, com isso, criticá-lo e torná-lo menor. O ato imoral é o que diminui a autonomia própria e alheia. O princípio da autonomia, ou autenticidade, limita a coerção para fins perfeccionistas. O que significa isso? Ao promover a vida boa, que é a vida autônoma, o Estado não deve se valer de meios coercitivos a torto e a direito. O que significa isso? Ele não deve criminalizar as ações imorais. Então, para o Raz, existem ações imorais, ações viciosas, ações ruins. E o Estado sabe disso. Só que ele não deve criminalizá-las a torto e a direito, essas ações, usando o seu poder de polícia para moralizar os indivíduos. Por quê? Porque isso, obviamente, impede o valor da autonomia. Porque isso me tornaria uma criança, um escravo. Eu teria que obedecer tudo que o Estado manda, ele iria paternalisticamente me obrigar a ser bom. Ora, mas o pensamento liberal diz que tem uma coisa muito boa da liberdade, que é errar de forma livre. A liberdade, ela serve também para a gente errar. É muito melhor que nós erremos e que nós tenhamos opções erradas na vida, porque nós as praticamos de forma livre. Então, Raz acha, no entanto, que o Estado deve, de algum modo, conduzir a nossa ação, apontar para essa forma de vida boa e livre, mas não nos coagir. Esse é um princípio geral da teoria do Raz, por causa do princípio do dano. E o exemplo que eu dei aqui é o exemplo da campanha antitabagista, por exemplo. O cigarro não pode ser proibido numa sociedade livre, porque você pode autonomamente fumar. Agora, o Estado sabe que o cigarro não faz bem. E por que o cigarro não faz bem? Porque ele atenta contra o bem da saúde. O Raz não fala bem da saúde ou bem da vida, como o Finis e o George falarão, que são bens auto-evidentes. Você não pode negá-los, sem pressupô-los. Mas você pode, então, desencorajar os cidadãos a fumarem. Como vocês podem desencorajar os cidadãos a fumarem? Você pode fazer campanha antitabagista, sobretaxar o cigarro, torná-lo muito caro, muito oneroso e torná-lo restrito. Em lugares públicos, por exemplo, os fumódromos. O que é uma coisa extremamente discriminatória. Então, se você fuma no aeroporto, você ficará numa gaiola, literalmente, recluso, porque você está com um vício moral, que prejudica os outros pelo fumo passivo, que prejudica você mesmo. Né? Então, esse exemplo é um exemplo da dissuasão moral do Estado em razão de autonomia, matéria de autonomia. Por que o Raz é tão importante? Porque neste livro que eu estou apresentando, Making Memorial, Civil Liberties and Public Morality, o Raz ocupa o penúltimo capítulo, que é o 6º, depois de uma interação bastante interessante com os pensadores liberais. Hart, Dworkin, Waldron, Rawls, Richards e depois Raz. Só que com o Raz é o único desses pensadores liberais que assume uma postura perfeccionista. E por isso interessa ao Raz, mas por razões diferentes. O George, apoia, estou falando do mapa, a transição de uma coordenada antiperfeccionista liberal para uma coordenada perfeccionista liberal, e de algum modo comunitarista, como eu estou dizendo, num gesto comunitarista, para defender que a autonomia se realiza por causa que ela está pressuposta num bem humano básico chamado razoabilidade prática. E aqui eu passo para o item 3. Por que a autonomia é boa?
Porque o Estado deve promovê-la, porque nós não somos morais se formos escravos ou crianças, porque nós precisamos da autonomia, porque a autonomia pertence, junto com a autenticidade e a integridade, ao conteúdo de um bem humano básico chamado razoabilidade prática. E agora eu preciso explicar, então, o que é bem humano básico e o que é o bem humano básico da razoabilidade prática. Porque a razoabilidade prática é o bem humano básico que realiza o bem comum, cujo conteúdo são os bens humanos básicos. Então a gente tem toda uma teoria moral, jurídica, e eu tenho me dedicado a estudar e a apresentar no Brasil um autor ainda pouco conhecido, mas muitíssimo valioso, chamado John Finnis, que tem essa tríplice teoria moral, jurídica e política. E o George, mais até do que o Finnis, ele dedicou-se neste livro, em que foi orientado em Oxford por John Finnis e Joseph Russ, para trazer o debate da teoria da lei natural para as teorias da justiça. Este é o mérito deste livro, que, a meu ver, merece ser estudado, como o Liberalismo e os Limites da Justiça, do Michael Sandel, o Depois da Virtude, do McIntyre, o Fontes do Self, do Charles Taylor, o Estado, Anarquia e Utopia, do Robert Nozick, e assim por diante. Merece ser estudado nessa coordenada. A vida boa, aqui no item 3.2, segundo esses teóricos da lei natural, é uma vida em que você tem acesso e você consegue, isso ninguém pode fazer por você, equacionar um plano de vida. O que é um plano de vida? Um plano de vida é o conjunto de decisões que nós tomamos no campo moral para ser quem nós gostaríamos de ser, para nos tornar quem nós gostaríamos de ser e para ser quem somos. A escolha da nossa relação íntima, sexual, a escolha da nossa relação profissional, a escolha da nossa relação esportiva, cultural, o modo como nós nos divertimos, o tipo de música, de esporte, os partidos políticos que nós eventualmente escolhemos e tudo que constitui a nossa vida de forma integrada. Tudo que nós fazemos, sem nenhuma exceção, a hora que nós dormimos, a hora que nós acordamos, o que nós fazemos de manhã cedo, o que nós comemos, o quanto nós comemos, tudo isso depende do nosso plano de vida. E o plano de vida, então, pressupõe uma faculdade. Saulo falou de potência e ato. Essa faculdade ela é natural. Todos os seres humanos têm. É a faculdade da razoabilidade prática. Tá? Razoabilidade, essa palavra que soa um pouco obtrusa no português, ela quer se referir apenas à razão prática. Aqui, razoabilidade moral. Diferente da racionalidade teórica. Então, se você sabe matemática e sabe que 27 dividido por 3 é igual a 9, você tem uma racionalidade teórica desenvolvida nos elementos da matemática. Agora, se você comete um ato imoral, você se priva de acessos a bens humanos valiosos e você priva os outros de acesso a bens humanos básicos valiosos, você é desarrazoado. Você peca, por assim dizer, no campo da razoabilidade prática ou da razão prática. Ora, a vida boa é a vida em que eu tenho um equilíbrio reflexivo, em que eu gozo dos bens humanos básicos que me parecem bons de uma forma ponderada na minha vida, equilibrada, estável, harmônica e principalmente razoável em relação aos outros, em que eu não sou um empecilho para os outros. Ou seja, é uma ética do respeito e da alteridade pelos planos de vida dos outros. Eu não posso ser realizado se eu não for razoável. E eu não serei razoável se eu não respeitar os requisitos da razoabilidade prática, entre os quais estão a autonomia, a integridade, a autenticidade e o bem comum. E isso explica as duas expressões secundárias do meu título. Autonomia, sim. Razoabilidade prática também. Bem comum também. Porque senão a autonomia seria o que ela não é para o Rawls, o que ela não é para os grandes pensadores liberais. Porque a gente faz uma caricatura muito injusta com os liberais, como se a liberdade política advogada por eles fosse o salvo-conduto para ações quaisquer, para ações imorais. E nenhum liberal sério disse uma coisa dessa. E nem o Nozick diria uma coisa dessas. Tá? Só que eles não usam a palavra que, a meu ver, pauta a liberdade compartilhada ou a liberdade pública, que é bem comum.
A meu ver, esse é o ponto cego, como eu disse, nas teorias da justiça, e por isso acho interessante e importante enriquecer esse debate e alimentá-lo com a noção de bem comum. Vejam que o Rawls também fala de razoabilidade prática. Eu estou fazendo um estudo comparativo e dialético de Rawls e Finis para mostrar exatamente as concepções diversas que eles têm de razoabilidade prática. Mas o Rawls fala de bens, o Rawls fala de razoabilidade prática, o Rawls fala de plano de vida e assim por diante. E muitas vezes soa como um naturalista, ou melhor, os naturalistas acabam soando como o Rawls. Tá? A autonomia é a autoformação do agente, aqui no ponto 3.3. E por isso, ela é a forma com que se busca razoavelmente os bens humanos básicos. Os bens humanos básicos são o conteúdo da moralidade. São aquilo que nós fazemos de forma, ou buscamos, praticamos e realizamos de forma autônoma. Porque se nós não os buscarmos de forma autônoma, nós não os estamos buscando de forma razoável. Porque a razoabilidade é o que nós usamos para escolher. Ela é um bem humano básico arquitetônico que me permite escolher e ponderar, e sopesar os bens humanos básicos. Se eu for desarrazoado, eu busco um em detrimento dos outros, eu busco um contra outras pessoas. Isso não é razoável, porque isso atenta contra o bem comum. Então, o que diz o perfeccionismo pluralista do bem comum do Robert George? O George ele faz muita questão de enfatizar, até mais do que o Finis, de que há uma incomensurabilidade de formas de gozar desses bens humanos básicos. Cada bem humano básico, vida, sociabilidade, razoabilidade prática, jogo, experiência estética, religião e vida, razoabilidade prática, jogo, experiência estética, religião, sociabilidade e experiência estética, conhecimento, claro, era o que faltava, eles podem ser exercitados, eles podem ser gozados e realizados de infinitas maneiras. Há vários tipos de conhecimento, há vários tipos de jogo, há vários tipos de religião, há vários tipos de experiência estética e há vários tipos de valorização da vida, só que elas precisam ser equacionados de forma razoável. Tá? Então, ele enfatiza, então, por causa dessa incomensurabilidade, a dimensão pluralista da sua teoria, que, portanto, é uma teoria liberal. Não é injusto, em princípio, haver legislação moral com a punição de ofensas morais. Esse é o primeiro pressuposto da teoria do George. O que isso aqui é um anátema, isso aqui é uma heresia radical para a ortodoxia liberal. Como assim punição de moralidade? Como você vai julgar? Né? 4.7. Nenhuma lei é injusta simplesmente por ser moral, mas por tutelar uma moral errada, como a racista. E a lei que afirma a igualdade de todas as pessoas e a impossibilidade de discriminação por motivo racial ou qualquer outro motivo, reveste de força moral e reveste de justiça política. Então, os liberais que dizem que só por ser moral a lei se torna injusta, é contrariado pelo George nessa sua obra. No entanto, 4.2, deve haver uma tolerância prudencial em relação às ações moralmente erradas, mas que não prejudiquem gravemente a moralidade pública ou bem comum por causa do bem da razoabilidade prática ou autonomia. Ou seja, a mesma coisa que o Raz dizia. Eu não posso sair coagindo todos a serem morais, porque senão eu os estaria infantilizando e eu os estaria escravizando, e eles seriam bons, mas desarrazoados. Por quê? Porque eles não escolheram. Então, quanto menos possibilidade de escolha eu tiver numa sociedade, menos eu formo a mim mesmo. Né? Mesmo eu tenho liberdade. Se eu não tiver liberdade profissional numa sociedade, se eu for obrigado a ter a profissão do meu pai ou da minha mãe, eu não tive a possibilidade de formar o meu caráter, por exemplo. Tá? Então, as leis pautam os limites da nossa liberdade e estruturam nossa percepção do que é moralmente aceitável, proibido e obrigatório. Isto é, as leis são morais.
As leis participam de uma moralidade. A questão política da legislação moral, item 4.4, pressupõe a questão ética da moralidade legítima. O Raz tenta propor uma teoria moral da moralidade legítima, da ética legítima. Então a questão não é dizer a lei é moral, por isso ela está errada. A lei está errada se ela for imoral, como a lei racista de Hitler, por exemplo, que era uma lei moral, tá? Que propunha uma vida boa, uma vida da evolução da espécie, numa espécie de darwinismo social, spenceriano. Na tradição central, que é de Aristóteles e Tomás de Aquino, aqui o George se filia, no qual ele se baseia, sem desconsiderar as contribuições do pensamento liberal. Vejam que interessante. O George deve ser estudado como um pensador liberal, perfeccionista, pluralista, defensor da autonomia. Por isso que o título é este: autonomia, razoabilidade prática e bem comum. Nessa tradição central, as leis têm um papel subsidiário em ajudar as pessoas a se tornarem e se preservarem moralmente virtuosas. De 4 modos: impedindo a autocorrupção da indulgência diante de uma conduta imoral. O caso do tabagismo, o caso do cigarro é esse. Tá? Impedindo o mau exemplo, a legitimação do mau exemplo. Preservando uma ecologia moral, que é o conjunto e as condições de realização de vidas boas, autônomas. Educando no que é certo e errado. Tá? No entanto, há várias razões prudenciais para não impor moralidade pela legislação. Tá? Como as teorias da justiça são extremamente abstratas, conceituais e aparentemente distanciadas do nosso dia a dia, eu vou concluir nos 5 minutos que me restam com um exemplo da liberdade de expressão e de imprensa, que é uma liberdade caríssima, que é uma das liberdades públicas ou cívicas mais caras da tradição liberal. E como então o George considera? Porque o último capítulo do George é uma exposição de um esboço de uma teoria pluralista e perfeccionista das liberdades cívicas, no que concerne as liberdades clássicas: expressão, imprensa, privacidade, assembleia e religião. Tá? São essas liberdades que ele analisa. São todas liberdades caríssimas da tradição liberal. Só que a justificativa dele é outra. E isso, a meu ver, consubstancia e fortalece uma teoria liberal eticamente robusta. Qual é o fundamento da liberdade de expressão? Por que nós temos que ter liberdade de expressão em imprensa? Porque ninguém pode impedir a priori uma publicação nossa. Porque não pode haver de jeito nenhum censura prévia. Porque não pode haver isso. Ora, por causa do bem humano básico da sociabilidade, que é o bem humano básico que nos leva a nos associar. Eu só posso me associar com quem eu conheço. Eu preciso me apresentar, eu preciso me expor, eu preciso dizer quem eu sou, eu preciso poder exteriorizar o meu pensamento interior. Essa exteriorização de um pensamento interior é o que permite a expressão, é permitida pela expressão, que permite a comunicação, e aí a cooperação, item 5.1. Sem esse bem humano básico da expressão, eu não comunico, então ninguém sabe o que eu penso, e eu não posso dizer o que eu penso. Eu estou previamente censurado por motivos religiosos, por motivos étnicos, por motivos sociais. Eu não posso dizer o que eu penso em São Paulo porque eu sou nortista. Eu sou amazônida. Então eu vou ficar com... A Nussbaum trabalha muito com isso e toca a ideia do Finis e do George. A Nussbaum fala que numa sociedade em que há o ressentimento, em que as pessoas têm medo de ser quem são e que estão previamente censuradas socialmente para exercerem as funções ou os papéis que gostariam de exercer, é uma sociedade antiliberal. Porque a sociedade liberal exatamente é aquela sociedade em que eu posso ser quem eu sou, expressar o que eu penso e mostrar-me, apresentar-me. Dizer, não, mas eu pertenço a um grupo minoritário, a uma raça defenestrada, oprimida, a um grupo vulnerável, a uma minoria qualquer, então eu não posso. Porque ninguém diz isso, ninguém pensa assim. Então eu não posso. Eu vou ser rechaçado, rejeitado. Não, eu preciso ter a autonomia para expressar aquilo que eu penso. E vejam que a autonomia
pertence à razoabilidade prática, como eu expliquei, à autenticidade da razoabilidade prática, à integridade da razoabilidade prática, mas ela não é em si um bem humano básico. Ela pertence ao bem humano básico da razoabilidade prática. Tá certo? Ora, como o bem comum envolve a todos, a sua explicitação, o seu exercício pressupõe a participação de todos. Na ideia de bem comum, o George e o Finis embutem toda uma teoria da democracia. Se eu digo bem comum, eu digo que todos estão envolvidos, mas uns não podem estar envolvidos de forma avassalada, de forma escravizada. Eles têm que estar envolvidos de forma participativa, de forma autônoma, de forma íntegra e coerente. Por isso, todos devem poder participar e se expressar numa sociedade livre como essa. Por fim, é claro que a liberdade de expressão não é absoluta, mas há casos de limitação restrita e controlada em nome do próprio bem comum. E eu concluo apenas mostrando o tipo de restrição que o George tem em mente. Por exemplo, o abuso gratuito para fins de manipulação social e cultural, e não para a cooperação razoável. Por exemplo, ações que neguem, manipulem ou ignorem os outros, indivíduos ou grupos. Por exemplo, uma difamação sistemática de um grupo sem nenhum fim comunicacional, apenas para um fim difamatório. 2. Crimes. Fins que são manifestamente maus, desarrazoados e ilegítimos. Por exemplo, a conspiração criminosa. Né? Por exemplo, a conspiração para uma quadrilha. É claro que eles não estão protegidos pela liberdade de expressão. E aqueles que têm como resultado sérios prejuízos nacionais. Então vocês vejam que a teoria da lei natural, do George, ela será absolutamente compatível com uma democracia liberal, mas vai lhe dar uma consistência ética de fundamentação que, a meu ver, merece atenção. Muito obrigado. Muito obrigado às perguntas, elas são excelentes. Eu pergunto apenas quanto tempo eu tenho para organizar a resposta. 10 minutos? Sim. Pode ser? Tá, muito obrigado. Então, a primeira pergunta é relativamente a Hobbes. Bem, quando a gente traz para o campo da filosofia, fica sempre muito mais fácil, fica muito mais claro, fica muito mais correto de estudar a ética, a política, a partir de grandes concepções metafísicas que estruturam o pensamento dos grandes filósofos. Então, Hobbes era um matemático que foi estudar teoria política, criar uma verdadeira ciência da política. Ele disse que antes dele não há ciência da política, a partir da redução ao seu elemento constitutivo, que é o indivíduo. O indivíduo, então, é o átomo social que, a partir do qual se deve pensar a política. E como age o indivíduo? O que faz o indivíduo? O indivíduo é uma força física numa sociedade mecânica. E ele age por desejos, ele age por paixões, certo? E essas paixões, elas são potencialmente destrutivas. Porque com medo, que é uma paixão fundamental no Leviatã, ele pode matar. E se nós estivermos ameaçados mutuamente de morrer e matar, a gente não tem sociedade. A gente tem o que, na verdade, nós estamos tendo no Brasil contemporâneo, que é uma ameaça constante de morte, e morte violenta, que para o Hobbes é o princípio de lei natural que vai embasar a nossa renúncia a essa liberdade total. Porque nessa liberdade total nós podemos matar. Eu tenho liberdade sobre o seu corpo. Eu tenho liberdade sobre você. E de fato, veja que agora, se nós tivéssemos porte de arma, que é uma coisa extremamente, é um debate extremamente importante, que é um debate liberal atual, a gente está mutuamente ameaçado, literalmente de matar e morrer. Mas nós poderíamos também entrar numa briga agora e nos matarmos, como acontece vez por outra. Então, por causa disso, Hobbes acha que a alienação da liberdade radical e total de seres egoístas e passionais é o pressuposto da fundação de uma sociedade civil, em que a segurança e a ordem, e não a liberdade, serão os valores fundamentais. No que Hobbes tem, em um grande aspecto, razão. E muitos dos contratualistas que o seguem para reformar o fundamento desse estado, da transição do estado de natureza para o estado social, reconhecem o bem e o valor da ordem e da segurança. Porque nós queremos ter ordem e segurança, nós queremos poder voltar para casa. Seguros. Certo? Então, mas veja só que a antropologia moral de Hobbes é de um ser
egoísta ou individualista e passional. De um ser que tem medo dos outros e que ameaça os outros por revanche. O René Girard, o grande autor da psicologia mimética e da rivalidade, o Girard explica por que as pessoas rivalizam, porque elas competem. Porque uma quer ocupar o lugar da outra, em todas as esferas da sociedade. Todas as esferas da sociedade. E ele fala isso, usa muito Hobbes, cita muito Hobbes, um estudioso de Hobbes, para essa ideia de que a ameaça e a se sentir-se ameaçado e ameaçar. Eu estou sempre querendo aqui, ombreando para ninguém ocupar meu espaço, porque eu estou me sentindo ameaçado pelos outros. Vejam, essa antropologia é uma antropologia que não se adequa às teorias liberais, nem a de Rawls, nem a de Raz. Rawls, como nós já falamos, está baseado numa antropologia moral de Kant, para quem a autonomia é uma autonomia moral. Então você só é autônomo se você for um agente racional. E o que é ser um agente racional? É obedecer aos preceitos do imperativo categórico, cuja forma eleva a máxima da sua ação a uma lei universal que dirige todos os agentes racionais. Então, exatamente quando você exerce a sua racionalidade moral é que você é autônomo. Pouquíssima gente seria autônomo para Kant. Autonomia não é fazer o que quiser. Então, veja que importante aqui, como Kant, que tinha um fundamento na teologia cristã, embora queira secularizá-la, leva à velha concepção de São Paulo e Santo Agostinho de que existem duas liberdades. Uma liberdade exterior e uma liberdade interior. A liberdade exterior é o estar desimpedido. Então eu tenho liberdade para sair dessa sala. A liberdade interior é eu ter um impulso ou uma vontade, por exemplo, de ir ao banheiro, que me atrapalharia a palestra, e não ir. É ter uma vontade, talvez, de matar alguém e não matar. É ter uma vontade de fumar e não fumar. Aí sim eu sou livre e autônomo quando eu tenho autocontrole. Isto é, quando eu consigo ser razoável. Quando eu consigo equacionar e buscar e vetorializar bens maiores, sacrificando bens menores. Nada de grande se faz sem sacrifício. Então eu preciso dessa dinâmica. Ora, para chegar no George e na aparente contradição que o Vinícius notou. A contradição, Vinícius, é apenas aparente se você articular o 4.5.1, que foi o que você apontou, que o Estado deveria impedir a autocorrupção pela indulgência diante de uma conduta imoral, com o item 3.3. Porque o item 3.3 diz o seguinte: a autonomia, que é a autenticidade, a autoformação, a integridade moral do agente, ela é a forma, isto é, ela é o como você age. Você age desimpedido, mas não só externamente. Porque a tradição moral em que o George se baseia, que é a de Aristóteles e de Tomás de Aquino, é uma tradição em que a liberdade é a possibilidade de ser racional, de agir com base em razões para a ação, que são os bens humanos básicos, e não a partir de condicionantes sociais, que podem ser viciosas, e por motivos subracionais, desejos passionais. Então, a liberdade nessa tradição clássica é uma liberdade também interior, que se chama razoabilidade prática, ou prudência. É não ter uma ação imprudente. Uma ação imprudente, ela é, entre outras coisas, uma ação não baseada na razão. Baseada no medo, baseada no apetite, no desejo, no impulso, na moda. Por que você fez isso? Porque todo mundo faz. Olha, você foi livre? Eu fui livre. Não, você não foi livre. Você foi apenas um fantoche da moda, de um modismo, de uma ideologia. Tá? Então, e aí principalmente, Vinícius, pelo fim da ação, olha o telos de que o Saulo falou. Você pode ter uma ação autônoma, desimpedida no sentido exterior, mas obstruída internamente na sua psicologia moral por desejos irracionais ou subracionais. Isto é, ela pode não ter sido uma ação razoável, porque ou os bens que você busca são bens menos importantes ou menos fundamentais do que os básicos, você negligencia os básicos por bens, por exemplo, efêmeros, você age por fama, que é uma bobagem.
do ponto de vista razoável. Você age, ou o que é mais importante para a gente, do ponto de vista jurídico, você age obstruindo outros bens, de outras pessoas. E isso é desarrazoado. E se você for um egoísta consumado, se você for um nihilista moral e quiser viver anarquizando a vida dos outros, difamando ou caluniando a vida dos outros, você não está sendo autônomo, porque não está sendo razoável, porque não está considerando o bem comum no cômputo ou no âmbito da sua decisão arquitetônica da razoabilidade prática. Isso é muito fácil, eu dou uma recomendação para concluir, de entender com o capítulo 3 de um livro do John Finnis chamado Aquinas, Teoria Política, Moral e Jurídica. Porque ele constrói, a partir da metodologia, como o Lei Natural de Direitos Naturais, ele começa de uma metodologia da teoria social e parte para uma teoria moral. E na teoria moral ele explica o que é a liberdade para os clássicos. A liberdade para os clássicos é a possibilidade de obedecer à razão de forma compatível com o uso público e razoável dos outros planos de vida. Isto é, o plano de vida aqui, no caso central, é o plano de vida racional. É um plano de vida talvez como o nosso, em que está tudo bem, que nós não somos criminosos e nem imorais. O grande problema, Vinícius, aí eu concluo com o exemplo do cigarro, que foi o que você usou, e concluo também mencionando o título da mesa, que fala crise do Estado. Quando é que o Estado entra em crise? Quando ele perde a sua legitimidade política e moral sobre a nossa vida. Quando nós passamos a ver as diretivas do Estado como diretivas que não devem nos orientar racionalmente, porque elas estão nos impedindo de ser razoáveis. Respeitar o bem comum, por exemplo. Então, um Estado que age contra o bem comum, francamente contra o bem comum, um exemplo talvez mais inequívoco, para não entrar em polêmicas, o racismo, por exemplo, esse é um Estado que deve ser desobedecido. Tá certo? Então, a crise do Estado, da legitimidade no caso do cigarro. Porque uma campanha pública antitabagista que impede o fumo em lugares públicos, que impede o comercial de cigarro, que impede que no cinema ou que em comerciais de esporte tenha cigarro, ou propaganda de cigarro, ou que sobretaxa o cigarro para fins de desencorajamento. Por que ela não é ilegítima? Primeiro, porque ela não proíbe o cigarro. Primeira coisa. Então você pode muito bem fumar na sua casa, à vontade. Ou com quem queira fumar com você, à vontade. Você tem possibilidade de comprar 100 carteiras de cigarro e fumá-las todas hoje, se você quiser, na sua casa, restrito. Na sua casa com quem queira fumar com você. Segunda coisa, fumar não é crime. Então, o nível de restrição e de coerção política desta ação, que ela é imoral, porque ela diminui a sua autonomia, né? E porque ela diminui o bem dos outros. Ela não é crime. Agora, vejam só em casos mais complexos, para concluir, que são casos em que o George estuda. Fumo parece um caso, vá lá, a gente aceita. Mas e as drogas? E o nível de proibição de drogas? Né? A gente está debatendo na sociedade brasileira atual, e acho que a gente deve debater, o tema da proibição ou da descriminalização ou da legalização da maconha, por exemplo. O George debate isso. E a pornografia? É um debate típico dos Estados Unidos. Dworkin participa muito desse debate, participou. E a prostituição? Qual é o estatuto social dessas ações? Pense na Cracolândia. Pensem em bairros em que são tomados por uma prostituição, Copacabana de madrugada. Né? Isso é uma ecologia moral que contribui para a autonomia? As prostitutas, os que trabalham na indústria da pornografia, ativa ou passivamente, os que assistem à pornografia, são autônomos? Ou não? Aumentam a sua autonomia e a sua razoabilidade prática? Ou não? E essa resposta ela é moral. E isso o George Finnis não tem nenhum problema de, nesse sentido, levar para a esfera pública questões morais. Diferente do liberal que fala, não, como isso é moral e disso não se debate. Não se fala de religião, de moral, de ética, isso não se discute. Ora, se a gente não discute isso, não tem democracia. Não tem debate público. A gente primeiro decidir se a pornografia é moral ou imoral, para depois ver o nível. Vai ser crime inafiançável de morte quem fizer pornografia? Provavelmente não. Talvez não seja crime. Mas daí a você, por exemplo, o que o Estado faz, o americano e o brasileiro fazem, é colocar recomendações etárias em filmes. E você não pode entrar numa sessão de filme pornográfico com seu filho de colo, com sua filha de 4 anos. Você não pode. Não é crime, mas o Estado está ali tentando moralizar e educar moralmente os cidadãos. Muito obrigado.